Hey guys, what's up and welcome. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui agora com a nossa aula 2.1 de língua inglesa. E a gente tem muitas informações para vocês hoje. Temos também um tema muito legal que a gente vai começar a nossa aula para dar aquela maciadinha e depois a gente vem com conteúdo de verdade. Então, let's begin para a tela. Olha aí, aula 2.1 com a teacher Patrícia Restier. It's a pleasure, é um prazer. E também com o nosso intérprete Samuel. Bem-vindo, Samuel. Welcome. Olha aí, nossa aula de hoje leva o título. Esse título aí, que é esse tema bacana que eu comentei com vocês, esse título se chama Falling in Love. Falling in Love. Se apaixonar. Falling in Love. Estou repetindo porque eu acho bonito falar essa palavra, assim também como eu acho bonito você se apaixonar, certo? Então vamos entender o que significa falling in love por enquanto. Falling vem do verbo to fall, que é cair, cair. E aí quando você cai de amores por alguém, você fica o quê? Apaixonado. Então você falling in love é a expressão que você usa para dizer que você está apaixonado. Porque se você for traduzir ao pé da letra, talvez não vai fazer muito sentido para você por causa da palavra falling. Alright? Na aula de hoje 2.1, eu estava procurando isso aqui, eu estava procurando vocês mesmos. Olha aqui, ó. Na nossa aula 2.1, nós vamos falar sobre as reading strategies, as estratégias de leitura, como eu comentei com vocês na aula 1.1. Essas estratégias de leitura vão ajudar você a interpretar o texto também. Além de você reconhecer o tipo de texto que você está lidando, você também tem alguns passo a passo que vão com certeza ajudar você a traduzir, a fazer a interpretação. Traduzir não, mas fazer a interpretação do texto. Aqui, obviamente, a gente vai falar inglês, vou traduzir porque não tem como, né? Temos aqui os discourse markers, também os marcadores de discurso, que são aquelas palavrinhas muito importantes que ligam uma sentença a outra sentença para fazer mais sentido na hora de um texto escrito, ou então até da audição, né, de alguém conversar com você e usar esses marcadores de discurso para deixar muito mais bacana as palavras, as frases, aliás, certo? Vamos lá, sem mais delongas, olha aí, toda aula tem uma habilidade. E a habilidade de hoje você vai localizar, interpretar e construir informações, fazendo inferências com textos verbais e não verbais. Olha aí, nós temos aí esses meus textos verbais e não verbais. Temos aqui essa imagem maravilhosa. Essas imagens maravilhosas vocês podem ver que se trata de quê? De love, de amor. Eu nem preciso ler o que está escrito aqui para saber que essa imagem com esse texto aqui fala sobre amor. Afinal de contas, a palavra love é uma palavra muito conhecida, muito usada aqui também no nosso português, de brincadeira, obviamente, não é exatamente o estrangeirismo. Então, nós temos aqui, ó, it's love, é amor. I love you, eu te amo, be my Valentine, seja meu namorado ou namorada. E temos aí a pergunta que vai seguir essas duas imagens. Olha aí. Have you ever fallen in love? Você já se apaixonou? Have you ever fallen in love? E aí, você já se apaixonou? Mas quando eu falo de se apaixonar, não é somente por uma pessoa, apesar da imagem aqui ter duas pessoas bem in love, bem apaixonadas. Pode ser sobre algo, sobre a própria língua inglesa, se você é apaixonado por inglês, por francês, por qualquer outra língua. Pode ser também por um animalzinho, por um pet, não exatamente por uma pessoa. Afinal de contas, olha aí, ó. Preste atenção nisso aqui. Love is not only about passionate love. Ou seja, o amor não é só sobre o amor passional, aquele entre duas pessoas, paixão, que vira namoro, casamento, enfim. It is an intensive feeling of caring for another person. É um sentimento intenso de carinho por outra pessoa, certo? Não é só de paixão. It can take many different forms. Ele pode se tomar várias formas diferentes, como eu falei para vocês. Pode ser romântico, entre duas pessoas, between two people, a boy and a girl, or whatever.
friendly, amigável, né? Quando você ama o seu amigo, a sua amiga, tem esse carinho muito grande. Ou familial, ou seja, o amor pela sua família, pelo seu dad, seu pai, sua mother, sua mãe, sister, irmã, brother, irmão, and so on, e assim por diante. Alright? Então, olha aí, ó. Vamos começar a aula de hoje falando muito sobre amor. E nós vamos ver sobre essa questão aqui. Nós vamos brincar com esse tipo de texto. Mas antes temos aqui a pergunta: What kind of text is it? Que tipo de texto é esse? Tem a resposta aqui para vocês. It's a quiz. Então, eu olho aqui para esse tipo de texto, eu imagino que é um quiz, porque são várias perguntas e temos aqui as alternativas, uma atrás da outra, e o tema é o quê? Love. O tema é amor, já aparece aqui. Então, opa, sorry, eu sei que o tema é sobre amor. Love is in the air. O amor está no ar. E não é só essa palavra que me indica isso também, as imagens, olha aqui. Olha as imagens, nós temos aqui o cupido, nós temos aqui presentinhos, nós temos flowers, flores, enfim, tudo indica que nós vamos falar sobre amor, além de nós já estamos falando sobre amor também. Vamos lá? Olha aí, Valentine's Day was originally an. Então, para quem não sabe, o que é o Valentine's Day? Valentine's Day é o Dia dos Namorados, conhecido como Dia dos Namorados. Ele quer saber aqui que foi originalmente o quê? Então, você tem 4 opções. Percebam que essas palavras, elas se repetem. Ancient, festival, se repete em todos. Ancient significa antigo. E festival, preciso traduzir? Não, porque é um cognato muito forte aí. E no meio deles, você tem os adjetivos pátrios. Então, você tem que me dizer qual é, pensa aí, qual é a origem do Valentine's Day. Ele veio do Egito, da Grécia, a resposta é letra D, Ancient Roman Festival. Ele veio de um festival antigo romano, ok? Festival antigo romano. Até porque na 2 já dá até um spoiler aqui, porque ele fala o seguinte: Cupid, para quem não sabe, é a imagem desse anjinho aqui que é conhecido como Cupido. Vocês já ouviram falar sobre o Cupido? Se bem que hoje as pessoas não falam mais a palavra Cupido, elas usam a expressão shippar. Quando você quer 2 pessoas juntas, você shippa elas duas. Você não dá mais uma de Cupido. Já é antigo essa expressão. Então, Cupid is the son of which Roman goddess? Então, aí, você já tem a palavra Roman aqui, já indicando que isso poderia ser um festival romano, né? Goddess é o quê? Deusa, significa Deus. Então, o Cupido é o filho de qual deusa romana? E você tem as opções A, Minerva, B, Juno, C, Diana ou D, Vênus. A resposta só pode ser Vênus. Vênus é a mãe do Cupid, que é o Cupido, e faz parte da tradição do Valentine's Day, que foi originado lá no festival antigo romano, alright? Temos mais perguntas, olha aí, ó. Which Italian city was the home of Shakespeare's famous star-crossed lovers, Romeo and Juliet? Então, nós temos aí, ó, que diz o seguinte: qual cidade italiana foi a casa do famoso casal, que foi um casal star-crossed? Eles eram star-crossed lovers. Para quem não sabe, star-crossed lovers são amantes desafortunados, que não tiveram sorte, ou seja, que são pessoas que até se gostam muito, mas algo não deixa eles ficarem juntos. Então, assim, aqui no caso do Romeu e da Julieta, eram os pais, na família dos dois, não se gostavam, salvo me engano. Então, eles não podiam ficar juntos de jeito nenhum. Então, qual é a cidade italiana que was the home of Shakespeare's famous star-crossed lovers, Romeu e Julieta? Então, a cidade italiana foi a cidade de Veneza, letra D, Venice, ok?
Número 4. If music be the food of love, play on. Is a famous line, é uma fala famosa de qual peça, from which Shakespeare play, de qual peça do Shakespeare. Então, ele diz mais ou menos assim, entre aspas, se a música é a comida do amor, então toque. Aí você tem as opções, nós temos aí Romeo and Juliet. Acho que talvez não seja, porque nós já temos aqui a número 3 sobre Romeo e Julieta. Provavelmente a 4 não se trataria do Romeo e Julieta. Você poderia usar também esse estilo de pensamento. The Tempest, a Tempestade. Twelfth Night, que foi traduzido para português, adaptado para Noite dos Reis, Noite de Reis, dos Reis, enfim. Hamlet, não tem tradução, é só Hamlet. E aí, essa linha aí, para quem não sabe, foi tirada do Twelfth Night, que é Noite dos Reis, que é uma peça do William Shakespeare, alright? Próxima. Which English writer? Qual escritor inglês made the first recorded association of Valentine's Day with romantic love? Vocês já pararam para pensar qual foi a primeira pessoa que resolveu fazer associação dos Dias dos Namorados com o amor romântico? Eu vou criar os Dias dos Namorados aqui, aliás, vou dizer que o Valentine's Day tem a ver com o amor romântico. A primeira pessoa, escritor inglês, que foi escritor inglês, que fez isso foi o Geoffrey Chaucer, de todos eles. Talvez você pensaria, William Shakespeare. Não foi William Shakespeare, para quem conhece William Shakespeare, um escritor inglês muito famoso, onde tem peças, livros onde o tema amor e amor trágico são muito falados. Não é o Christopher Marlowe, Edmund Spenser, é o Geoffrey Chaucer. Talvez você conheça, talvez não conheça, mas se tiver interesse de ler algo assim do tipo, um livro bem romântico, leia Geoffrey Chaucer. Ele foi o primeiro a fazer essa associação do Valentine's Day com o romantic love. Em Japan and Korea, aqui nós já mudamos do país. Vamos agora sair dos Estados Unidos, da questão do Valentine's Day, e vamos entrar para o Japão e a Coreia. In Japan and Korea, it is customary for only women to buy what? To buy Valentine's Day presents. Olha só que doideira isso. Porque no Japão e na Coreia, eles têm um costume do quê? A tradição lá é o seguinte: só as mulheres compram presente do Dia dos Namorados, somente, tá? É um costume lá. Enfim, eu não sei se realmente isso é 100%, mas é um costume, nem todo mundo precisa seguir, né? Essa informação é falsa ou verdadeira? Essa informação, ela é verdadeira. True. Ela é completamente true. As mulheres compram, e geralmente elas compram chocolates. Elas dão chocolate para as pessoas. É mais baratinho, né? Tá certo. 7. What are girlfriends permitted to do on... O que namoradas são permitidas a fazer no Valentine's Day on a leap year? Então, o que as namoradas... que permite as namoradas fazer no Dia dos Namorados on a leap year. Para quem não sabe, leap year é ano bissexto, né? Que acontece de 4 em 4 anos. Então, no ano bissexto, elas podem fazer o quê? Vamos lá. Split up with their boyfriend. Ou seja, terminar com os namorados dela. Se bem que não precisa de um leap year para isso, né? Quando você não quer mais. Não tem jeito. Letra B. Have a day of work. Off work. Eu gostei dessa. Ter um dia de folga de trabalho. Por que não, né? Os namorados aproveitar mais com a pessoa amada, né? E vamos lá. Letra C. Propose to their partner. Fazer, para quem não sabe, propose não é exatamente a proposta ali, mas sim, mas nesse caso aqui seria interessante você traduzir para pedir em casamento o parceiro da pessoa. E a letra D, go on a girls' night out, ou seja, ir para a noite das meninas, né? Festa. Então, gente, a questão é o seguinte. Aqui a resposta é justamente a letra C, propose to their partner. Obviamente, isso faz parte da cultura deles, mas isso não é uma coisa que, obviamente, deve ser seguida. É só uma brincadeira. Então, no Dia dos Namorados, as namoradas podem o quê? Propor casamento aos seus parceiros, né? Shake it off, sai pra lá, vamos lá. In which country it is traditional to give someone a carved wooden spoon
as a token of affection. Olha que legal essas colheres aqui de madeira, coisa mais fofa, né? Então, em que país é tradicional dar a alguém essas esponjas de madeira como um gesto de afeto? Nós temos aí a letra A, Wales, Portugal, Spain, Italy. Para quem não sabe, Wales é país de Gales e o resto eu não preciso traduzir? Preciso? Portugal, Espanha e Itália. Para quem não sabe, se você quer ganhar esse tipo de presentinho, você tem que ir para o país de Gales, Wales, país de Gales. Alright? Vamos seguir? Terminamos ali a questão da nossa introdução do conteúdo que a gente vai falar sobre Reading Strategies, na verdade. O foco é aqui, Reading Strategies. Vamos entrar nesse mundo agora. Vamos entender o que a gente faz, tá? Antes de ler, before reading, antes de você fazer a leitura, ou before reading, você tem que fazer o quê? Vamos lá. Before reading, look at. Olhar para o quê? Antes de você fazer toda aquela leitura do texto inteiro, quando é um textão mesmo, tipo um article, esse gênero textual, o article, você faz o quê? Você olha para look at. Look at o quê? Title, título. O título do texto, title, muito importante. Para quem não sabe, às vezes é no título que você encontra a resposta correta. Você nem precisa ler o texto todo. No título é a resposta que eles estão pedindo no enunciado. Doido, né? Mas é verdade. Vamos lá. Picture. As imagens. Nossa, essas são muito importantes. Porque às vezes você consegue imaginar, olhando a imagem ali, de que tipo de assunto está falando. E você, quando imagina já o tipo de assunto que está sendo comentado no texto, você já consegue imaginar qual é o tipo de vocabulário que você vai encontrar, que tipo de palavra você vai provavelmente encontrar lá. Você pode identificar, eu acho que essa palavra significa isso, porque está se tratando de um texto que fala sobre tal coisa, porque você analisou a imagem, a linguagem não verbal. O que mais que você tem que olhar? Para o source, para a fonte. Source, para a fonte também é muito importante. E isso é o before reading. Temos aqui um texto, tá? Um texto que fala How do you fall in love? Como você se apaixona? Esse texto aqui, bem grandinho, nós vamos pegar algumas partes dele daqui a pouco. Perceba bem onde aqui estão as coisas que eu comentei. Title, título. How do you fall in love? Então aqui no título eu já sei, tá falando sobre love, sobre amor. E vocês aprenderam a expressão fall in love, que é se apaixonar. Então imagina que é alguma coisa envolvendo a paixão. É como você se apaixona. How do you fall in love? Temos a source, que aparece tanto aqui em cima como aqui embaixo as well também. Certo? E na source você encontra o quê? O nome da pessoa que escreveu esse artigo, ou enfim, o tipo de texto que você está lendo. Aqui no caso é o Robin Dunbar, ele é Professor of Evolutionary Psychology. Ele é um professor, porque ele é professor de faculdade, universidade, em inglês nós chamamos de professor, igualzinho mesmo em português, é um cognato. Ele é um professor de psicologia evolutiva. E temos agora aqui a picture, que nesse caso aqui da picture, ela não dá muita informação. A gente, na verdade, já tem a palavra love aqui que ajuda. O coração aqui, ele não vai ajudar tanto nesse texto aqui, não são em todos, tá? Porque a gente já consegue identificar a palavra love, que é uma palavra bastante conhecida. Vamos seguir? Olha aí, ó. Número 1. The text comes from a. Então aqui eu quero que vocês me respondam que o texto ele vem do quê? Eu tenho as alternativas book, que é livro, magazine, que é revista, tá? Aí nós temos aqui source. Você iria lá na source para tirar essa sua resposta, certo? Lá na source você encontrou aqui, eu vou voltar lá no texto, bem aqui. É nesse lado aqui da source, porque aqui é o nome da pessoa apenas. Aqui você vai encontrar mais informações, tá? Da source. Ok? Vamos lá?
Ele diz aqui, ó, big questions from little people. Big questions from little people and simple answers from great minds. Então, grandes questões de pessoas pequenas. Aí você fala, pessoas pequenas? Você imagina, o que pode ser pessoas pequenas, little people? Vai imaginando aí que temos uma questão daqui a pouco sobre isso. And simple answers from great minds. E respostas simples de grandes mentes. Aí temos o resto aqui, ó. Compiled by Gemma, Elwin Harris, London. Nós temos aqui o quê? O nome do país. London, Londres. HarperCollins. Publishers Limited 2012 page. Temos também as páginas aqui. Vocês conseguem ver. Aqui a imagem está melhor, tá? Big questions from little people. É que eu quis pegar daqui. Então você tem essas informações do que se trata. Então o texto comes from a. Da onde eu vou saber se é um livro ou se é uma revista? Gente, bem aqui eu vejo, ó, Publishers Limited, e eu vejo aqui, ó, 2012, o ano e as páginas. Se eu vejo página, então significa que foi aonde? Um livro, book. Então a resposta aqui é livro. E eu tive essa informação aqui porque eu olhei lá na minha source. Eu fiz meu before reading, porque antes de ler o texto, eu já tive a resposta porque está na source, na fonte, e não no texto, a resposta para essa pergunta. Vamos ao número 2. The purpose of the publication is to offer. Ou seja, o objetivo, purpose, a gente já falou dessa palavra na aula 1.1 e 1.2, salvo me engano. Não, só 1.1. O objetivo da publicação é oferecer o quê? Então, temos A e B aí. Simple answers to difficult questions, respostas simples para questões difíceis. Scientific explanations for natural phenomena, ou seja, explicações científicas para um fenômeno natural. Aí, como é que eu vou saber? Qual é a resposta disso? Eu vou lá na minha source, na minha fonte, e eu vejo lá, inclusive essa source lá em cima, eu vejo aqui, ó, tava bem aqui em cima. Eu tô apontando com o meu dedo. Teacher tá doida. Como se vocês fossem ver eu apontando aqui, mas tudo bem. Olha aí, ó, canetinha. Tá justamente aqui, ó, a minha informação. Por que eu iria nessa informação? Porque é o seguinte, o objetivo da publicação é oferecer o quê? Se eu vejo aqui, Robin Dunbar, ele é um professor, eu sei que quem escreveu aquele artigo, aquele texto, foi um professor, então não pode ser uma resposta simples para perguntas difíceis. É uma explicação científica para um fenômeno natural. Por quê? Porque o Robin Dunbar, ele é um professor, então ele vai dar uma explicação científica baseada no conhecimento dele, ele não vai dar uma resposta simples, certo? Então, por conta da source, eu achei essa minha resposta de número 2, da pergunta de número 2. Número 3, the questions are asked by. As perguntas são feitas por quem? Então, lembra quando eu falei lá para vocês a questão do little people? Eu falei pessoas pequenas. O que poderia ser essas pessoas pequenas? Pensa bem, pessoas pequenas igual a crianças, né? Então, big questions from little people, que encontrei aqui na minha fonte, vai responder essa pergunta aqui, que é a resposta letra B. Children, não são os pais que estão perguntando. Inclusive, a palavra parents significa pais. Pai e mãe, não é parentes. Parece parentes, né? Porque isso aqui é um falso cognato, é um bonito do falso cognato. Parece, mas não é. Então, a resposta é children, alright? Número 4. The questions are answered by. As perguntas são respondidas por quem? De novo, lá na source, eu vejo o nome do Robin Dunbar. Quem foi que escreveu o texto? O professor de Psicologia Evolutiva. Então, temos lá a caring parents or qualified experts. As questões não foram respondidas pelos pais, né? Não foram respondidas pelos pais cuidadosos. Foram respondidas por quem? Por
experts qualificados, porque o Robin Dunbar, que eu vi lá na Source, na minha fonte, ele é um professor, ele é um professor de faculdade, de universidade, ele é qualificado, é um expert qualificado. Alright? Vamos seguir? Olha aí, trouxe para vocês também essa atividadezinha aqui para a gente também treinar. Ainda não é o nosso practice, mas é uma forma de a gente treinar aqui também. Você vai responder comigo aqui, true, que é verdadeiro, com T, false, que é falso. E eu peguei partes do texto, aquele texto lá que a gente, lá do início, do How do you fall in love? Então temos trechos desse texto, nessas partes aqui, para a gente responder se é verdadeiro ou falso as informações. Alright? Então vamos lá. Letra A. Falling in love is probably one of the most mysterious phenomena a person could experience. E aí, se apaixonar é provavelmente uma das experiências mais misteriosas, os fenômenos, né, mais misteriosos que uma pessoa poderia experimentar. Experimentar, enfim. Letra B. The left part of the brain controls our emotions. A parte esquerda do nosso cérebro que controla as nossas emoções. Aqui você não vai escolher um ou outro, não é X não. Você tem que colocar verdadeiro ou falso nos dois. Eu vou achar essas informações aonde? Nessa parte aqui do texto que eu separei para vocês. Então, tenta achar as palavras que você encontra aqui, ó. Fall in love. Ó, você vai lá e você olha aqui, ó. Fall in love. É muito parecido. É a mesma palavra, só que aqui tá falling com ing no final, certo? Mas é a mesma coisa. Fall in love, se apaixonar. Is probably, olha aí, ó. Is probably. Então, deve ser aqui a minha resposta da A. Is probably one of the most difficult things in the whole universe to explain. Então, aqui está dizendo que o quê? Que se apaixonar é uma das coisas, provavelmente uma das coisas mais difíceis de se explicar. Então, a letra A está correta? Está correta, true, corretíssima, porque é realmente um fenômeno bem misterioso, certo? E na B, the left part of the brain controls our emotions. Será que é a parte esquerda que controla nossas emoções? Então, olha só, vamos dar mais uma olhadinha aqui no texto e eu sei que está bem aqui, ó. That's because when you fall in love, quando você se apaixona, isso porque quando você se apaixona, fall in love, the right side of your brain gets very busy. Ou seja, aqui na tradução eu sei o seguinte, que a parte direita do cérebro fica muito ocupada, certo? Então aqui ele diz que a right side is the bit that seems to be especially important for our emotions. Então aqui diz right side, emotions, ou seja, é o lado direito que comanda, não o lado esquerdo. Então essa aqui é falsa, certo? Science can totally explain what happens when we fall in love. Verdadeiro ou falso? Olha aí, ó. But science does allow us to say a little bit about what happens when we fall in love. A little bit, um pouco. A ciência, ela permite que a gente diga um pouco. Então, a letra C é false, não é completamente. Ele não explica completamente, totalmente sobre essa questão do amor. Então, é false a letra C. Alright? Então, vamos lá, ó. Letra D. Oxytocin is the chemical that gives us a feeling of excitement. Vou tentar achar essa palavra aqui para ver se essa é verdade ou não. Se a ocitocina realmente é química que dá a gente o sentimento de excitação, né? De você tá bem, tá legal, tá feliz. Olha aí, vamos lá. Tá bem aqui, ó. Excitement. Então, olha aí, ó. One is called dopamine. Então, é a dopamina e não a ocitocina. Então, aqui é falso. Essa informação é a dopamina que gives us a feeling of excitement, que dá pra gente essa sensação, certo? Letra E. When we are in love, we tend to think that the other person is perfect. Quando nós estamos apaixonados, nós temos a tendência de pensar que a outra pessoa é perfeita. Eu, na verdade, pela minha
questões assim até de conhecimento de mundo, eu saber responder isso sem ler o texto, né, gente? Mas vamos lá. But all this doesn't explain why you fall in love with a particular person. Onde é que tá? Tá aqui a palavra perfect, bem aqui, achei. Não preciso ler tudo o texto. Olha aí. Onde é que para? When we are in love, quando nós estamos apaixonados, we can trick ourselves into thinking the other person is perfect. Nós podemos nos enganar a chegar a pensar que a outra pessoa é perfeita. Então, essa informação é verdadeira, true, verdadeira. Vamos seguir, chegamos agora nos discourse markers, os marcadores de discussões que são muito importantes, certo? E essas palavrinhas, elas são usadas para dar mais sentido nas nossas frases. Temos algumas aqui, não são todas, ok? Temos o so, o but, o since, por enquanto ainda tem mais ali. Ó, so the beats that normally say don't do that because it would be crazy is switched off. Não vou traduzir tudo porque não é o foco aqui, mas a palavra so, aqui ela significa o quê? Expressa ideia de consequência, equivalente a as a result. Como resultado e assim por diante. Então, a ideia que essa palavrinha expressa é de consequência. E esses marcadores de discursos, eles estão sempre presentes nas nossas frases. Vocês vão olhar sempre, a gente sempre vai aprender eles todos os dias. Tem sempre um para aprender a mais. But, que significa o quê? Mas, ele expressa ideia de quê? Ideia de contraste, ok? Oposição. É equivalente a however. O however é o nosso entretanto, contudo, é o fancy but. É um but chique, né? Que significa mais. O nosso but significa mais, ok? E o since, essa palavrinha aqui, since, ela expressa o quê? Expressa a ideia de causa. É equivalente a because. Because, que é o porquê de resposta, certo? Já que, porque, ok? Então, essas três palavras, so, but, since, são marcadores de discurso. E temos mais, temos essa aqui, ó. In fact. O in fact é um outro marcador de discurso que tem a tradução de na verdade e é usado para dar ênfase e equivale a actually e as a matter of fact. Também pode ser traduzido para, na verdade, os dois. Actually não é atualmente. Muita gente pensa que é atualmente. Actually é um falso cognato. Actually significa na verdade, ok? E o último que nós temos aqui é o on the other hand. On the other hand, que ele significa o quê? Por outro lado, e ele introduz um aspecto constrativo, um contraste, certo? Vamos seguir? Let's practice! Agora sim, a gente vai colocar em prática o que a gente aprendeu em relação a esses marcadores de discurso, ok? Circule um único marcador do discurso que não completa adequadamente as sentenças abaixo. Então, você tem aqui, ó, 3 marcadores de discurso, sendo que 2 são iguais, estão juntos, e um outro aqui. Temos aqui o since, o because, que são o mesmo, aqui estão dando a ideia do mesmo, e o but. Lembrando que, ó, voltando lá, lembrando que o since, ele diz o quê? O since dá a ideia de causa e o but, ele dá uma ideia de contraste, oposição, certo? Então, olha lá. People often say, never fall in love with your best friend. As pessoas geralmente dizem, nunca se apaixone pelo seu melhor amigo. Aí aqui você vai colocar esse seu marcador de discurso, que qual vai ser? Porque logo em seguida diz o seguinte, there is no being friends when it doesn't work out, que significa o que aqui? Não há amizade quando acaba. Então aqui ele dá uma causa. Nessa causa você vai usar o quê? Nesse caso, você vai usar o because. Because. Ou since, eu escolhi o because aqui. Então, as pessoas geralmente dizem, nunca se apaixone pelo seu amigo, melhor amigo, porque não há amizade quando acaba. Because there is no being friends when it doesn't work out. O but não, eu não vou usar o but aqui. Letra B. Olha aí, nós temos agora também de novo 3, certo? So, on the other hand e however, alright?
Então, presta bem atenção aí. People all over the world celebrate Valentine's Day. Aí temos aí o blank aqui, essa parte que você vai completar. Qual seria o que você completaria aí? Is still a mystery to scholars. Qual você completaria? People all over the world celebrate Valentine's Day. As pessoas ao redor do mundo celebram o Dia dos Namorados. So, ou on the other hand, ou however, is still a mystery to scholars. Aqui você vai usar, lembrando, olha só, voltando lá para o slide. On the other hand, significa por outro lado, e dá uma questão de aspecto constrativo. Então aqui eu vou usar exatamente o on the other hand. On the other hand, por quê? Não vou escrever tudo não, tá? Porque ele vai dar essa questão do contraste. Então, as pessoas ao redor do mundo celebram o Dia dos Namorados. Por outro lado, ainda é um mistério, né? Apesar de todo mundo celebrar, por outro lado é um mistério, não consegue... as pessoas não conseguem entender muito a questão do love, enfim, do que a gente estava falando lá. E para finalizar, a letra C, love cannot be defined easily. O amor não pode ser definido facilmente. Aí nós temos aí, tracinho, when a person falls in love, quando uma pessoa se apaixona, he or she feels completely different. Ele ou ela se sente completamente diferente. Então, o amor não pode ser definido facilmente. In fact, na verdade, quando uma pessoa se apaixona, ou actually, na verdade, quando uma pessoa se apaixona, então aqui você vai usar ou in fact ou actually, porque os dois têm o mesmo significado. Alright? In fact, actually. Eu vou colocar aqui in fact para vocês verem melhor. Alright? Certo? Então, olha aí, ó, essas são as nossas referências. And that's it for today, guys. Por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre os marcadores de discurso, as estratégias antes das leituras. Nós vamos comentar sobre isso muito mais, fazer uma pinceladinha. Nas nossas aulas vamos ter essas palavras aparecendo, outras mais também. Vocês vão aprender cada dia mais as coisas aqui nas nossas aulas da mediação. Então, see you then. Bye, bye.